Fala, impressionadores! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Streamlit, onde você vai aprender as funcionalidades e as principais coisas que você consegue fazer com o Streamlit, uma ferramenta de criação de apps, de sites, muito usada para dados, mas que você pode usar para construir telas para os seus códigos, ou que você pode usar para construir dashboards e assim vai. E durante esse curso você vai aprender um projeto completo, onde a gente vai construir um sistema, um app de acompanhamento de resultado de uma carteira de ações e de vários ativos, semelhante àqueles que você vê dentro da tela da sua corretora, onde você pode colocar a sua carteira, onde você pode comparar a sua carteira com um índice específico, com algum ativo específico, ver isso, comparar em períodos diferentes, ver qual que seria o resultado de uma carteira em diferentes períodos e assim vai. A gente vai construir tudo isso dentro desse curso aqui, que vai ser dividido em 4 etapas, beleza? E na aula de hoje, o que você vai aprender? Você vai aprender a parte 1. Basicamente, como que você cria o Streamlit, como é que funciona a forma de criação de dados, como é que funciona a estruturação de um projeto do Streamlit. Vamos começar do zero, vamos lá. Bom, galera, se você gostou da ideia do vídeo, presta atenção. Primeiro, deixa o seu like para você continuar aprendendo com a gente. Se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos que vão sair dessa série, desse curso gratuito. Segunda coisa, aqui na descrição tem os arquivos todos desse curso de Streamlit que vai estar disponível para vocês. Pega aqui os arquivos na descrição. E terceiro, tem também um mini curso de análise de dados, que você pode fazer esse mini curso de análise de dados e depois usar o conhecimento do Streamlit que você vai aprender aqui para exibir todas as informações. Beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente já tem um vídeo aqui no canal explicando o que era o Streamlit, como que ele funciona e tudo mais, mas aqui eu quero entrar um pouco mais a fundo. Eu quero conseguir construir um aplicativo legal com vocês e fazer, digamos assim, uma espécie de um curso básico mesmo de Streamlit, para vocês poderem ter acesso a isso e você ver as diferentes interações que o Streamlit permite você fazer com o sistema e como que o Streamlit funciona de uma forma mais completa. Então, o primeiro passo, na minha opinião, é sempre que você for usar o Streamlit, cara, abre o seu navegador, eu vou até fechar essa janela aqui, abre o seu navegador, digita lá Streamlit, e aí aqui entra na documentação do Streamlit. Por quê? Porque a documentação deles é boa, tá? Se você entrar aqui ó, em Docs, a documentação deles é boa, ela explica muita coisa, você consegue fazer muita coisa mesmo com o Streamlit, tá? Então você pode simplesmente ir olhando aqui pela documentação e consultando e tudo mais. Então use e abuse disso daqui para você consultar e pesquisar as coisas. E a segunda coisa é você precisa usar o Streamlit aqui agora. Para usar o Streamlit, o único passo que você vai precisar fazer é instalar o Streamlit. Para que ele serve, né? Basicamente, se você olhar aqui na documentação ou lá até no próprio site dele, ele fala só, um jeito mais rápido de você construir e compartilhar aplicativos de dados. Então, o Streamlit ele foi construído com o objetivo de ajudar você a criar aplicativos para os seus projetos de dados. Então pensa, putz, eu fiz uma análise de dados super completa, eu quero conseguir apresentar isso de alguma forma, então eu quero conseguir criar um sisteminha que o usuário final consiga ver aquela análise que eu fiz, ver os dashboards, ver os gráficos, simular diferentes coisas ali e conseguir analisar realmente as informações. Para isso é que o Streamlit foi criado. Só que o Streamlit ele é tão bom, tão flexível e tem tantas coisas dentro dele que ele começou a ser usado para muitas outras coisas. Ele ainda assim, digamos assim, tem a prioridade dele como ser um aplicativo de dados, tanto que isso aqui é o link do site deles, mas você consegue até criar tipo meio que sites com outros objetivos, que não sejam só para representar dashboards e tudo mais, porque a forma de criar do Streamlit ela é visualmente amigável e também o código dele não é tão complexo assim. Frente a outras soluções de criar sites e aplicativos, ele acaba sendo um código bem simples. Então vamos lá, o primeiro passo é você instalar o Streamlit. Para você instalar o Streamlit, você vai ter que rodar aquele comando clássico de instalação. Então você vai abrir aqui o seu terminal. Aqui no seu terminal, eu vou, vou abrir o terminal zerado, e aqui no seu terminal você vai chegar lá e vai digitar assim, ó, pip install Streamlit, tá? E o legal do Streamlit é que quando você faz a instalação dele, ele já instala todas as dependências do que ele precisa. A maioria das bibliotecas são assim. No meu caso, ele já estava instalado. Mas, se você reparar, o Streamlit, ele já fez a instalação, por exemplo, do Pandas, que é justamente a principal ferramenta do Python para trabalhar com dados. Então, como o Streamlit ele foi feito para trabalhar com dados, quando você instala o Streamlit, já instala o Pandas, porque ele vai usar muito isso. E para esse curso daqui, é importante que você tenha noção de como é que funciona o Pandas. Se você não tiver, eu vou deixar o link de um vídeo aqui embaixo, para você poder consultar e aprender isso, mas, cara, é importante você ter noção de como é que funciona o Pandas, porque aqui, para usar o Streamlit, por exemplo, que a gente vai fazer aqui, a gente vai selecionar uma coluna de uma tabela, a gente vai precisar filtrar uma tabela, a gente vai precisar fazer operações com bases de dados, que o Pandas faz essas operações e o Streamlit só exibe elas. E aí a gente já começa a falar de como é que funciona o Streamlit. Basicamente, sempre que você for construir um aplicativo, você vai dividir essa construção do seu aplicativo em algumas etapas. A primeira etapa é que você vai importar as bibliotecas, né? Então é aqui que a gente vai importar o Streamlit.
Depois a gente vai criar as funções de carregamento de dados, tá? Isso daqui vai ser importante, vai ser interessante isso aqui tá em funções. Então, basicamente, vai ser o seguinte, nesse nosso caso aqui, o que a gente quer fazer? Digamos, para esse vídeo, o que eu vou fazer é, eu vou pegar as cotações do Itaú, tá? Do Itaú, então a gente vai pegar da ação YouTube 4, tá? A gente vai pegar as cotações do Itaú e vai exibir essas cotações do Itaú de, sei lá, do ano de 2010 até o ano de 2024. Beleza, então vou até anotar aqui, ó, de 2010 a 2024. Anotei 21, falei 10 e anotei 21. 2010 a 2024. Beleza. O que acontece? Isso daqui, ele vai estar dentro da nossa função de carregar os dados. Isso poderia ser pegar essas cotações de um site. Pode ser pegar essas cotações de uma base de dados. O fato é interessante na estrutura do Streamlit que você coloque essa etapa em que o seu código obtém os dados que ele vai exibir dentro de uma função. Por quê? Porque nas próximas aulas a gente vai ver como que a gente consegue colocar essas funções em cachê de memória, na memória mesmo, digamos assim, do seu navegador ali, para ele não precisar ficar executando isso e perdendo esse tempo o tempo todo que você tem alguma atualização no site. Ele já meio que reaproveita aquilo e torna mais eficiente esse processo. Então é isso. A primeira parte, a gente vai importar as bibliotecas. Na segunda parte, a gente vai sempre criar as funções de carregamento de dados. Na terceira etapa, a gente vai, digamos assim, preparar as visualizações, então você vai fazer as operações que você quiser com esses dados que você carregou para preparar as suas visualizações, e na quarta etapa você vai então criar a interface do Streamlit, tá? Então a criação da interface do Streamlit, eu sugiro que você faça ela sempre aqui no final, você vai, em termos de separação no seu código, né? Cria suas estruturas e depois você cria a interface visual. Então vamos executar essas etapas agora para esse nosso projeto, tá? Nessa aula, como eu falei com vocês, o que a gente vai fazer? Basicamente, a gente quer pegar as cotações do Itaú, conseguir exibir elas dentro de um gráfico e criar o nosso primeiro projeto do Streamlit. Então vamos lá. Para isso, a gente vai precisar importar a biblioteca do Streamlit, então import Streamlit. E se você for olhar na própria documentação do Streamlit, eles dão esse apelido de ST para o Streamlit, para você não escrever, não ter que ficar escrevendo Streamlit o tempo todo. Além disso, eu vou importar o Pandas, porque a gente vai usar base de dados aqui, então já vou importar o Pandas. Pode ser que a gente use ele nessa aula, pode ser que só em aulas mais para frente, mas a gente vai acabar usando ele em algum momento. E como eu estou querendo pegar cotações de moedas, para pegar cotações de moedas existem algumas bibliotecas que fazem isso, mas eu vou usar aqui a biblioteca Y-Finance, que consegue pegar do Yahoo Finance. Essa biblioteca não vem instalada, ela não instala automaticamente com o Streamlit, então eu vou abrir aqui o meu terminal e vou aqui digitar pip install Y-Finance, beleza? Y-Finance. Tá? Ponto importante. Isso tudo que a gente está fazendo do Streamlit, alguns de vocês que já trabalham com dados vão pensar assim, Lira, posso executar isso aqui no Jupyter Notebook? Você até pode executar isso no Jupyter Notebook, ele até vai funcionar, mas como o Streamlit, o objetivo dele é você criar um aplicativo que vai rodar na internet, que você consegue inclusive fazer o deploy desse aplicativo para ter um linkzinho acessível para qualquer pessoa ao redor do mundo e tudo mais, sempre que você está criando esse tipo de estrutura de projeto, o ideal é você fazer isso dentro de um editor de código, digamos assim, de uma IDE mais completa, né? O Jupyter ele é um excelente editor de código para projetos de dados, especificamente, para visualização de dados e tal, mas quando você está criando aplicativos em que você vai ter um arquivo interagindo com outros arquivos, com outras pastas e tudo mais, é legal que você vá para um VS Code, para um PyCharm, para algum editor desse tipo da vida. Aqui eu estou usando o VS Code e eu recomendo que vocês usem ele, tá bom? Então, vamos lá. Importamos o Streamlit, importamos o Pandas e agora a gente vai importar o Yahoo Finance as YF. Então a gente vai dar um apelidozinho para ele aqui também. Beleza. E aí agora a gente vai criar essa estrutura daqui, tá? Então primeiro, aqui a gente vai criar as funções que vão carregar os dados pra gente. Depois a gente vai preparar a visualização desses dados em formato de gráficos e tudo mais, e aqui no final a gente vai criar a interface do Streamlit. Só para a gente já ter alguma coisa visual para vocês poderem ver, eu já vou partir direto para começar a criar a interface do Streamlit. Como? Sempre que você quiser usar qualquer comando do Streamlit, você vai botar um st ponto e o que você quer fazer com ele, tá vendo? Então aqui ele permite você criar vários gráficos de área, áudios, gráficos de barra, balões, botões, você mexer com a parte de cachê de dados, né, que está armazenando ali no seu sistema, legenda, checkbox, mensagem de chat, tá vendo? Colunas, tabelas, containers, botões de download. Então tem muita coisa mesmo aqui dentro. O que a gente vai fazer? Eu vou querer simplesmente escrever um texto na tela. E aqui, na hora de escrever texto na tela, vem um grande aprendizado aqui de como é que funciona o Streamlit. Sempre que você escreve um texto no Streamlit, você pode formatar esse texto no formato do Markdown, beleza? Eu vou deixar o link de um vídeo falando de Markdown aqui embaixo também na descrição, para você poder consultar isso se você precisar. Mas basicamente Markdown é um formato de edição de texto simples, tá? Então é quase como se fosse um código só para você editar texto. De forma simples, olha só, eu vou abrir aqui 3 aspas, porque a gente vai escrever um texto grande aqui, tá?
Então a gente vai escrever um texto de várias linhas no Python, abre com 3 aspas e fecha com 3 aspas. E aqui eu vou colocar, por exemplo, esse texto aqui, ó. App preço de ações, o gráfico abaixo representa a evolução do preço de ações do Itaú e Tube4 ao longo dos anos, beleza? Então é simplesmente esse texto. Só que repara o seguinte, aqui no título eu coloquei uma hashtagzinha na frente. O que significa essa hashtagzinha? Ele está no formato Markdown. No formato Markdown, quando você coloca uma hashtag só na frente de um texto, esse texto é formatado como um título super grande. Se você bota 2 hashtags, ele é um título, mas não tão grande quanto com uma hashtag só. Ele fica um pouquinho menor. Com 3, ele fica ainda um pouquinho menor. Com 4, ele fica ainda um pouquinho menor. Como eu quero um títulozão para o nosso projeto, app preço de ações está em um hashtagzão único, beleza? E aí com isso a gente já consegue agora visualizar o nosso projeto. Como que a gente faz para testar, visualizar, acompanhar esse projeto? Sempre que você quiser executar esse código aqui, você não vai executar clicando no botão. Você vai executar lá pelo seu terminal. Tá vendo que o meu terminal ele está com um caminho me direcionando exatamente no local onde está o meu arquivo main.py, que é o arquivo que a gente está construindo aqui na aula, tá vendo? Meu drive, códigos, YouTube, curso, stringlit. Ele tem que estar nesse local aqui. Estando nesse local, é só você aqui escrever stringlit, run, e o nome do arquivo. Então, stringlit, eu quero executar, run, eu quero rodar o meu main.py. Beleza? E aí é só você rodar o código aqui, e ele vai rodar isso pra gente. Olha, rodou, e apareceu isso numa aba. A partir do momento que ele aparece isso aqui agora numa aba, ó, ele carrega isso pra gente, então ele roda esse running aqui para carregar isso pra gente, e ele mostra na tela exatamente o que a gente colocou lá, o nosso app preço de ações, que está com título grandão porque ele está nesse formato Markdown aqui, e o gráfico abaixo representa a evolução dos preços de ação do Itaú ao longo dos anos. O legal do Streamlit é que você agora, com isso aqui em aberto, tá vendo? Esse código tá rodando aqui ainda. Se você quiser pausar ele em algum momento, você vai clicar aqui, tá vendo? No seu terminal e vai dar um Ctrl C para ele interromper, tá vendo? Aperta Ctrl C, ele interrompe, ou então roda de novo para ele rodar e continuar aquilo. O legal é que você pode fazer todas as edições do seu projeto do Streamlit ainda com isso daqui rodando o tempo todo. Por quê? Porque qualquer edição que você fizer no seu código agora, o Streamlit vai reconhecer. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui agora e eu fosse colocar um outro texto desse aqui, lá no final do meu aplicativo, que vai ser o, por exemplo, fim do app, obviamente a gente vai apagar isso aqui, porque não vai fazer sentido a gente ter isso aqui. Mas se eu fosse botar aqui o fim do app, olha lá, e quando você entrar aqui agora e salvar o arquivo, né, obviamente, salva o arquivo, ó, salvei o arquivo main, no que você salvou o arquivo, ele reconhece, e aí ele fala aqui, olha lá, o seu arquivo original foi modificado, você quer rodar de novo isso daqui? Aí você clica Rerun e ele atualiza a tela para você. Se você reparar, no meu caso, ele está aparecendo a tela preta. No seu caso, ele vai aparecer a tela branca, porque eu já estava configurado aqui de aparecer com tela preta. Mas isso é algo que a gente vai aprender na próxima aula. Então, se eu atualizar aqui agora a tela... Atualizar a tela não, desculpa. Se eu rodar de novo aqui o meu código, pausei meu código e rodei de novo, você vai ver que agora ele vai rodar com a tela branca, igual vai estar aparecendo no seu, tá? A gente vai aprender a colocar em Dark Mode na próxima aula. Pode ficar tranquilo. Beleza? Então, galera, com isso a gente já colocou o nosso aplicativo aqui simplesmente com textos. E a partir de agora a gente vai brincando com o que a gente vai colocando aqui dentro dessa interface tudo que a gente quiser. E repara que ele já vai aparecer com uma fonte bonitinha, com uma formatação bonita. Então o Streamlit já cuida de muita coisa pra gente, beleza? E aí vamos lá, como que a gente faz então cada uma dessas etapas aqui? A primeira etapa, como eu falei para vocês, é você carregar os seus dados. E nessa etapa, aqui você não está usando basicamente nada do Streamlit, você está usando só o seu conhecimento de Python para você coletar ou ler uma base de dados ou pegar as informações que você precisa para você exibir no seu projeto. Então, para isso, a gente vai criar uma função. Vou criar uma função chamada carregar dados, tá? Essa função aqui, carregar dados, onde basicamente nessa função aqui, eu vou passar aqui dentro do parênteses para ela uma empresa. Então, essa função ela vai receber uma empresa, no nosso caso, Itube4, tá vendo? O código de uma ação, e ela vai pesquisar essa ação no Yahoo Finance. Como que você pesquisa uma ação no Yahoo Finance? Não vou entrar em tantos detalhes aqui, porque a gente não é o objetivo principal assim do vídeo, mas eu vou mostrando aqui. Basicamente o que você precisa fazer primeiro é criar os seus dados da sua ação, por exemplo, os dados da ação que a gente vai pegar vão ser o yahoofinance.ticker, ou seja, cada ação ela tem um código que a gente chama de ticker, e você tem que passar esse código para a função ticker do Yahoo Finance para identificar que empresa é essa. Para aí sim você conseguir coletar informações dessa empresa. Então aqui dentro do parênteses você vai passar o código dessa ação, que seria Itube4 no nosso caso. Só que tem alguns detalhes aqui. O Yahoo Finance ele é internacional. Então se você passa só um código, sem nada nele, só tipo Itube4, ele vai procurar essa ação na Bolsa de Valores lá de fora. Bolsa de Valores de Nova York, Bolsa de Valores da Nasdaq e tudo mais. Não na Bolsa Brasileira. Todos os ativos que são da Bolsa Brasileira, eles são .SA, porque é de São Paulo.
beleza? A Bolsa Brasileira é em São Paulo, então todos os ativos que existem na Bolsa Brasileira são .sa. Então, por exemplo, eu quero pegar a Petrobras, petri4.sa. Quero pegar um ETF, sei lá, IVVB11, IVVB11.sa, porque ele é negociado na Bolsa Brasileira, beleza? No nosso caso, é YouTube4 que a gente quer fazer, só que repara, na verdade eu quero pegar o nome da empresa, então eu vou passar aqui para ele, a empresa, e na hora que a gente usar essa função, na hora que a gente carregar esses dados mesmo, ou seja, que eu chegar aqui e usar essa função carregar dados, aqui eu vou passar youtube4.sa, beleza? Então é isso aqui que a gente vai fazer. E aí ele está pegando os dados dessa empresa. Agora, beleza, com isso aqui ele consegue pegar essa empresa. Só que aqui dessa empresa você tem várias coisas. Você tem qual o nome, qual o nicho dela, qual, sei lá, quantos funcionários tem essa empresa. O Yahoo Finance ele tem várias informações sobre a empresa. O que você quer dela? Ah, eu quero histórico de cotações. Ah, beleza. Então as cotações da ação ou da empresa que você está pegando, isso você vai pegar dos dados da ação usando a função history. A função history, como o próprio nome já diz, ela vai te dar o histórico de cotações dessa ação que você pegou aqui. E a função history, para ela funcionar, você precisa passar alguns parâmetros aqui para ela. E são parâmetros bem diretos. Primeiro, você quer pegar o histórico de cotações diário, então cotação a cada dia, de um período inicial até um período final, ou histórico de cotações semanal, histórico de cotações mensais e assim vai. Então o primeiro parâmetro que a gente vai passar é o parâmetro do período, que é 1D, que é um período de um dia, beleza? Então eu quero pegar uma vez por dia, então eu vou botar 1D aqui. E aí a gente tem aqui outros dois parâmetros, que é o start, beleza? E a gente tem o end. O start é a data inicial. Em qual formato? Ano, traço, mês, traço, dia. Esse aqui é o formato que você tem que passar, que é o formato, digamos assim, internacionalizado. Então, ano, eu quero pegar, por exemplo, desde 2010, do dia 1º de janeiro, então mês 1, dia 1. E o final eu quero pegar, por exemplo, 2024, e aí eu vou pegar, por exemplo, aqui, sei lá, o dia 1º de julho. Então, julho, tá vendo? Julho e o dia 1º, tá? Então, com isso daqui, ele vai pegar todo o histórico de cotações dessa ação. Por enquanto, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele retornar para mim como resposta as cotações da ação para a gente ver o que é esse cotações ação que ele traz para a gente aqui no histórico. E aí aqui, quando eu mandar ele carregar os dados, eu vou armazenar esses dados numa variável e vou simplesmente pedir para ele printar esses dados aqui para a gente. Beleza? Repara, a gente fez uma série de edições aqui no nosso código. Se você salva esse arquivo, lembra? Ele vai voltar aqui e ele vai falar para você, olha só, você mudou seu arquivo original, você quer rodar de novo? Roda de novo. Ele vai rodar de novo. Só que agora que ele está rodando de novo, ele vai rodar essas funções aqui pra gente. Então ele está entrando lá no Yahoo, na API do Yahoo Finance, pegando na internet a cotação da ação do Itaú automaticamente nesse período todo. Então ele está consultando isso tudo. Por isso que é legal, isso aqui tudo está dentro de uma função. Por quê? Porque uma das coisas que eu vou mostrar para vocês já já é, essa função, ela pode ser rápida para executar, ou ela pode demorar 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, dependendo de quanto tempo ou quantos dados você está tentando ler aqui, como é que está a velocidade da sua conexão na internet. Então isso daqui é um negócio que ele pode demorar realmente para acontecer. Se isso aqui é um negócio que pode demorar realmente para acontecer, a gente vai querer armazenar ele em cachê da memória. Ou seja, a primeira vez que ele executar isso no computador de uma pessoa, ele vai demorar para rodar. Ele vai demorar. Mas depois que ele já rodou aquela vez, nunca mais ele vai demorar. Ele sempre vai pegar as informações que já estão armazenadas ali, porque ele já carregou isso uma vez. Ele não vai precisar ficar carregando isso várias e várias vezes, sempre que você fizer qualquer alteraçãozinha no seu código, entendeu? Qualquer coisinha. Ele sempre vai ficar armazenado ali. Desde que você esteja chamando a função com os mesmos parâmetros para ela, e você não tenha feito uma edição no código da função, o StringIt entende que ele pode só pegar aquilo que estava armazenado na memória e usar ele. A gente vai entender como é que a gente faz isso, colocando um cachê. Na verdade, é bem simples para você fazer isso. É só você chegar aqui antes da função e coloca aqui um @st.cachedata. Tá? O que é isso aqui, Lira? O que você fez? Isso aqui é um decorator, tá? O que é um decorator? Decorator nada mais é do que uma funcionalidade do Python que atribui uma função do Python, né? Que atribui uma funcionalidade para a função que vem logo embaixo dele. Como assim? Funcionalidade que atribui uma função... Calma. Essa linha de código, a única coisa que ela faz é atribuir uma funcionalidade para o cara que está embaixo dele. E o cara que está embaixo dele vai ser uma função. Então, um decorator, ele dá uma nova funcionalidade para essa função que está rodando aqui. Que nova funcionalidade é essa? Que as informações dessa função vão ficar armazenadas em cachê sempre que for possível. Quando não for possível, ele roda de novo. Ou seja, quando você editou o ticker aqui, ou então se você editar algum código aqui dentro, ele vai armazenar ele vai carregar de novo. Caso contrário, ele só vai pegar o que está ali armazenado em memória, beleza? Então isso aqui é uma boa prática. Se você olhar a documentação do StringIt, ele vai recomendar você fazer isso em todos os seus projetos, sempre em carregar dados. Por isso que eu fiz a função de carregamento de dados como sendo uma função. Porque para você colocar um decorator para ele funcionar, isso aqui tem que estar estruturado numa função. Beleza? Então agora a gente pode ver como é que foram os nossos dados que ele printou aqui na descrição.
Vamos ver, ó. Tararana, olhando aqui embaixo. E aí, olha lá. Esses dados, né? Esses dados aqui, ele é uma tabela do Python. Ele é uma tabela do Pandas, que a gente chama de um data frame. Ele tem o índice dele sendo as datas, e ele tem a coluna de abertura, preço de fechamento, preço máximo, preço mínimo, preço de fechamento, o volume que foi negociado naquele dia, quanto de dividendos aquela ação pagou e se ele teve split ou não. Se você reparar, o que a gente quer é o preço de fechamento daquela ação. Então, o Itaú, no dia 4 de janeiro de 2010, e ele só tem dias úteis aqui, tá vendo? Então, se você olhar, por exemplo, ele não começa no dia 1º de janeiro de 2010, ele começa no dia 4. Porque provavelmente dia 1º era feriado, dia 2 e dia 3 deve ter caído no fim de semana, e aí ele só tá começando no dia 4, tá? E aí, o que a gente quer é o preço de fechamento. Normalmente, quando a gente usa para análise financeira, a gente usa o preço de fechamento. Então, eu quero pegar a coluna close. Como que eu faço para pegar a coluna close dessas cotações do ano que estão aqui? De forma bem direta, a gente pega assim, ó. Cotações de ação, coluna close. Se eu fizer isso daqui vai ser para mim uma série do Pandas, ou seja, ele vai ser uma única coluna. Eu não quero que ele me retorne como uma série. Eu quero que ele me retorne como uma tabela, um data frame. Para você selecionar uma única coluna e ele te retornar como um data frame, uma tabela que tenha índices de datas e a coluna close, ou seja, uma tabela igual essa daqui, só que a única diferença é que eu não quero todas as colunas, eu quero só a coluna close. Você, ao invés de passar close entre um colchete, você passa para ele entre dois colchetes. Porque é como se você estivesse passando uma lista de colunas que só tem um único valor. Por isso, dois colchetes, né? Porque você está passando uma lista de colunas que tem um único valor. Isso vai permitir ele pegar tanto o nome aqui do close, quanto o índice aqui bonitinho, e ele vai vir como uma tabela original do Pandas. Então eu vou falar assim, ó, as cotações da ação que eu quero pegar é a coluna close da cotação de ação, tá vendo? E aí se a gente simplesmente salvar isso daqui agora e rodar de novo o nosso código, ó, vou pegar aqui e rodar de novo, dar um rerun aqui no nosso código, ele rodou de novo. Se você olhar lá o que ele printou agora, olha lá, agora ele printou a coluna de data e a coluna close, e a gente está pegando o que a gente quer. É isso aqui que eu quero exibir no meu gráfico. Eu não quero exibir no gráfico o preço de abertura, o preço de fechamento, o máximo, o mínimo, não. Só o preço de fechamento, que são as cotações do Itaú. Beleza? Então pronto. Com isso daqui, galera, a gente já carregou os nossos dados e, bem ou mal, preparou as nossas visualizações, porque nesse caso especificamente, a gente não está ainda filtrando as informações desse gráfico. Nas próximas aulas a gente vai aprender, beleza, mas como que eu pego a informação do Itaú e filtro? Eu sei que eu tenho de 2010 a 2024, mas se eu quiser olhar só o último ano, eu tenho que vir aqui no meu código e mudar manualmente? Não. Você pode coletar todos os dados de todo o histórico, mas na hora de visualizar, você pode deixar o usuário selecionar o que ele quer. Assim também é no site das corretoras. Quando você chega lá no site das corretoras, você fala assim, eu quero ver a performance da minha carteira contra o índice Bovespa em 2024. Aí você seleciona lá, 2024. Não, mas eu quero ver desde 2020. Aí você bota lá de 2020 até o momento atual e ele filtra isso para você. É isso que a gente vai permitir o nosso usuário fazer nas próximas aulas também, tá bom? Então com isso daqui ele já consegue trazer esses dados para a gente. Como que a gente agora visualiza esses dados, né? Ou seja, a gente está criando a interface do Streamlit. Então aqui, lembra, o Python ele executa os códigos de cima para baixo. Então o Streamlit ele vai executar as coisas de cima para baixo. Então se você colocou esse texto write aqui, basicamente o que ele vai fazer é, ele vai escrever aqui, ele vai construir isso aqui na tua tela e depois ele vai colocar o fim do app. Então se você olhar, ó, o app preço de ações está em cima e o fim do app está embaixo porque você colocou isso aqui primeiro e isso aqui depois. Beleza? Eu quero colocar um gráfico aqui com as cotações. Se eu quero colocar um gráfico das cotações antes do fim do app e depois do app preço de ações, eu vou botar ele aqui no meio. Então eu vou chegar aqui no meio e aqui a gente vai criar o nosso gráfico. Criar o gráfico, beleza? E como que a gente faz para criar o nosso gráfico? A gente vai usar um ST, que é do Streamlit, ponto, e aí você vai escolher o tipo de gráfico que você quer. Eu quero um gráfico de área, então você vai usar um Area Chart. Eu quero um gráfico de linha, você vai usar um Line Chart. Sei lá, eu quero um gráfico de barra, você vai usar o Bar Chart. E assim vai. Você tem vários tipos de gráfico. No nosso caso, para cotação de ação e até nos sistemas das corretoras, normalmente é um gráfico de linha, né, que mostra o seu patrimônio começou daqui e foi evoluindo até lá. Então essa ação começou aqui e foi evoluindo até lá. Então a gente vai colocar um line chart, beleza? E aí, para o gráfico de linha, o que você tem que passar para ele funcionar? Bom, basicamente são os dados que você está carregando. Se esses dados estiverem configurados da forma correta, o line chart, o que ele tenta fazer? Ele vai olhar essa sua tabela e ele vai tentar intuir qual é o melhor formato de gráfico de linha para colocar ali. Normalmente os índices vão ser o eixo X, então os índices da nossa tabela, vamos lembrar aqui, quem são os índices da nossa tabela? Tá aqui, ó. As datas vão ser o eixo X, então ele vai começar lá no nosso gráfico no dia 4 de janeiro de 2010 e vai até 28 de junho de 2024. Então ele vai, aqui embaixo, vai colocar essas datas todas. E os valores ele vai exibir no gráfico
em valores. É exatamente isso que ele costuma fazer aqui direto. Então, se a gente simplesmente colocar aqui, ó, st.linechart, passando os dados do gráfico para ele, salva o nosso arquivo. Vem aqui e der um rerun, você vai ver que agora ele vai aparecer com um gráfico para a gente. E o legal é que os gráficos do Stringlit, eles são super visuais. Além de eles serem super visuais, eles têm algumas possibilidades legais. Você pode tirar zoom dele, dar mais zoom dele em algum pedaço. Você pode passar o mouse aqui em cima. Se você reparar, se eu tiver nesse zoom que eu estou visualizando agora, ele me mostra de 2010 até o ano de 2023. Se eu tirar um pouco do zoom aqui, ó, pode arrastar para o lado até o ano de 2024, tá vendo? Ele permite você ir navegando um pouco aqui. Quanto mais zoom você vai dando, ele vai mudando o eixo aqui automaticamente. Por quê? Porque ele reconhece que esse eixo aqui é um eixo de data. A partir do momento que esse eixo aqui, que está aqui embaixo é um eixo de data, o Stringlit, os gráficos do Stringlit, eles vão automaticamente se adaptando de acordo com o zoom que você tem para tentar trazer da forma mais intuitiva para você. E uma outra coisa super interessante, que muitos de vocês eu imagino que vão querer. Ali, se eu quiser exportar isso daqui para, sei lá, para mandar no e-mail para alguém, você pode fazer o processo de deploy, mandar o link desse aplicativo no e-mail, tá? Ou então você pode só clicar nos 3 pontinhos aqui, salvar como uma imagem e mandar para alguém, tá vendo? Compilar no Vega e assim vai. Então você tem essa possibilidade do deploy, a gente vai falar sobre isso mais lá no último vídeo, eu vou dar uma recomendação para vocês de como vocês fazerem esse processo de deploy, que vocês vão ver que é simples no Stringlit, tá? Mas, basicamente, para o objetivo do seu primeiro app no ar, com um gráfico, carregando os dados em cachê, de forma profissional, tudo mais, esse aqui era o nosso objetivo. Você não precisa mais do print de dados, eu vou apagar aqui esse print de dados, salvo o nosso projeto. E, galera, com isso daqui, a gente encerra essa nossa primeira aula desse curso de Stringlit, beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido toda a estrutura é sempre essa, importa a biblioteca, faz o carregamento de dados, prepara o que você vai exibir, os dados que você vai exibir no gráfico, né? Então você já carregou os dados, beleza. Aqui a gente vai filtrar esses dados, se você precisar filtrar e tudo mais. E depois você cria a interface do Stringlit, tá? Na próxima aula a gente vai precisar dar umas adaptadas, umas mexidas nisso daqui, para justamente a gente permitir filtrar essas visualizações por meio de alguma coisa que o usuário selecione. Então, por exemplo, o usuário ele vai ter agora não uma ação só, mas várias ações. E ele quer poder selecionar quais ações ele vai ter. A gente vai aprender, começar a mexer com isso tudo na próxima aula, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até lá.